Bio, vidas que inspiram. Por que não coloca no meio, Tem um Sebastião? pouco maior. Acho que não é aí que ele vai mesmo. Cristina Andreasen é uma dona de casa e vive em Aborg, na Dinamarca. Eu tenho 34 anos de idade. Sou casada com Knut e nós temos 2 garotos. Sebastian, que tem 7 anos, e Jonathan, que tem 5 anos. Uau, Jonathan. Estou em 1834. Eu sou um garoto. Cristina está fazendo uma regressão até sua vida passada. Qual é o seu nome? Bilo Vuelto. Bem, isso é surpreendente. Encontramos traços do passado. Isso é mesmo surpreendente. Cristina pode ter tido uma vida anterior? O ser humano busca respostas. Tentemos entender a morte, o nascimento, o universo e a vida. Mas quem somos realmente? Alguns acham que só saberemos a resposta quando morrermos. Outros que a resposta está dentro de todos nós. Que vivemos antes, em outro corpo, em outro lugar no mundo, numa vida passada. Neste programa faremos uma viagem com a alma. Com a ajuda de antigos métodos psicológicos, tentaremos encontrar as memórias de uma vida passada. Uniremos estas memórias para ver onde nos levará a viagem da alma. Não estamos falando de ciência, mas sim da documentação de fenômenos inexplicáveis e marcantes. Uma viagem com a alma. Em uma pequena cidade, Corrent, e a alguns quilômetros de Faborg, na Dinamarca, vive um psicoterapeuta, Ruud Grant, que há 22 anos leva seus clientes a vidas passadas. Aqui está, Cristina. Sim, muito obrigada. Deite-se naquele sofá. Nesse episódio, Cristina fará uma regressão. Deixa eu te cobrir com isso. Usando as informações que conseguirmos durante a viagem espiritual, nós iremos até o local do mundo onde ela viveu para procurarmos por traços de sua vida anterior. Eu estou curiosa para saber o que vai acontecer, qual a sensação que eu vou ter. Não sei se verei somente imagens, como num filme, como alguns descrevem. Meu marido tem opiniões muito céticas sobre a exploração da minha vida passada. Ele acha que tudo é uma bobagem. Cristina, inspire e expire profundamente por 3 vezes. Depois de vários exercícios de relaxamento, Cristina é colocada em um estado parecido com o transe. Isso é chamado de regressão. Você está mergulhando cada vez mais profundamente dentro da cor verde. Diferente da hipnose, nesse estado a pessoa está acordada e pode sair do transe no momento em que quiser. 15, 14, 13... Cristina também conseguirá se lembrar de todas as experiências quando acordar do transe. Você está agora em sua vida passada. Você tem aproximadamente 15 anos. Dê uma olhada em si mesma. Você é um garoto ou uma garota? Eu sou um garoto. Qual é o seu nome? Bilo Vuelto. E em que país você está? Na Itália. Em que ano você está? Em 1834. A cidade fica situada para o lado oeste da Sicília. Certo. A cidade se chama Palma. E você já esteve casada? Sim, estive. Sei. Quantos anos você tinha quando se casou? 24 anos. E eu amava muito a minha esposa. E quantos filhos você teve? 2 garotas. E como é que você sustenta sua esposa e suas filhas? Eu tenho muitas vacas. Você tem muitas vacas? E eu gosto bastante delas. Elas estão muito magras, essas vacas. Sei. Mas consigo tirar muito leite delas. É? E minha esposa transforma em queijo. Um bom queijo? Não é o melhor queijo do mundo. Não é bom? Não, nem um pouco. A regressão demora 1 hora e Cristina dá muitos detalhes sobre sua vida passada.
Posso ver uma estátua perto da água. As garotas estão sentadas em um lado. É uma igreja e ela fica bem próxima da escola. Eu nunca tinha tido uma experiência assim. Pareceu algo muito real para mim. Um garoto. Eu acredito que eu não poderia ter inventado tudo isso. Qual é o seu nome? Bilo. Eu estou sem palavras. Pode Cristina realmente ter vivido no meio do século XIX como Bilo Buelto? E é possível que Rudy Grant possa realmente levar pessoas até suas vidas passadas? Talvez tenhamos presenciado um caso de pura imaginação. Eu tive a impressão de que eu estava realmente andando por aquela cidade, mas eu nunca fui lá. Nós começamos uma investigação. Cristina diz que viveu em uma cidade que era chamada de Palma. Na Sicília não existe uma cidade com esse nome. Mas, por outro lado, existe uma cidade chamada de Palma Montechiaro. O prefeito tem uma explicação. A cidade de Palma mudou em 25 de julho de 1872. Na mudança, passou a se chamar Palma de Montechiaro. Nós iremos expandir a investigação. Nós iremos viajar até a Sicília com Cristina para podermos examinar se essa pessoa, Bilo Buelto, realmente viveu em Palma durante o século XIX. Essa não é a primeira vez que ela visita a Itália. Ela já esteve por aqui em férias que teve no passado e ficou na parte norte do país. Mas Cristina nunca conheceu a Sicília. O problema é que eu não consigo evitar de ficar ansiosa quando começo a pensar que as coisas realmente aconteceram e que eu conseguirei obter alguma confirmação de todos os fatos. Nós chegamos na pequena cidade de Palma no meio da tarde. Quando eu vi a cidade pela primeira vez, eu não consegui reconhecê-la. As casas que eu havia visto pareciam bem maiores, mas isso pode ter acontecido, pois eu as vi bem de longe. Eu não sei. Quando eu estava na cidade, eu reconheci as longas estradas retas e as casas quadradas e as calçadas. E também reconheci as cores das casas, a superfície gasta e suja que as casas tinham. Depois da primeira visita de Cristina a Palma, ela se registra em um hotel que fica nos arredores da cidade. Seu quarto fica no primeiro andar. A experiência que tive na sessão foi muito real para mim. Eu pensei que conseguiria me localizar enquanto andasse pela cidade, mas eu não consegui. Cristina afirma ter vivido na cidade durante o meio do século XIX. Para mais informações sobre esse período, procuramos por ajuda de um especialista. Giuseppe Mandiavigliano é um historiador e tem, entre outras coisas, um livro que foi escrito na época que Cristina relatou. Contamos a Giuseppe sobre a experiência de Cristina e, mesmo sem acreditar, o católico siciliano concorda em participar na nossa investigação. Penso di essere un cattolico praticante, quindi non è. Questo discorso non mi tocca per niente, perché è praticamente il discorso dell'ingannazione. Io credo che morirò e resusciterò, ma nell'ultimo giorno. Il discorso di ritornare e vedere la mia palma ou qualche altra cosa, non ci credo. Pelo fato de o historiador não falar inglês, nós contratamos sua filha Rosária para ser nossa intérprete. Ela é estudante de línguas na Universidade de Palermo. Giuseppe, Rosária e Cristina vão até a prefeitura de Palma e aqui os velhos livros das igrejas ainda estão preservados. Esses livros são a única fonte de informação sobre a vida das pessoas que viveram em Palma no meio do século XIX. Existe o nome de Bilo Buelto nos velhos livros da igreja? De acordo com Cristina, em sua vida passada, seus pais teriam vindo de outro país. Eu tenho o mesmo nome do meu avô. Eu acho que ele era da Espanha. E eu também acredito que minha mãe era de lá.
Nos livros da igreja existem muitos nomes espanhóis. Isso por causa do fato de que a Sicília estava sob domínio espanhol até o ano de 1861. Nós não conseguimos encontrar o nome Bilbuelto, mas encontramos vários outros nomes que são muito próximos ou similares a ele. Nós não encontramos nenhum Bilo Buelto. Talvez ele nunca tenha existido, ou talvez ele não tenha sido registrado em livros da igreja. Eu me sinto como se não fôssemos muito bem-vindos à igreja. Sei. Mas gosto muito dessa igreja. O padre sabe que eu gosto de ir e por isso ele me dá permissão de ir até lá. Mas a minha mãe e o meu pai nunca vão até a igreja. Por isso não podemos nos casar lá. Não? Minha esposa e eu... Eu não sei se é porque não fazemos parte da religião ou então simplesmente porque não somos bem-vindos. De acordo com o padre de Palma, existem inúmeras razões pelas quais as pessoas não tinham suas entradas permitidas na igreja no século XIX. Aqueles que talvez fossem mal vistos eram pecadores ou eram pessoas, digamos, perseguidas. Existe alguma estátua especial nessa cidade? Sim, tem a estátua que fica perto da água. Sei. Eu sempre vou até lá, mas ela fica bem longe de onde é minha escola. Tente descrevê-la para mim. Ela é um homem que está em pé e olha por cima da água. Sei. Ele está usando uma armadura ou alguma coisa parecida com uma. Existe algo que esteja dizendo quem foi ele? Eu vou até o outro lado. Consigo ver uma placa. Diz Ferdinand, morto em 1789. Com a ajuda de Giuseppe Rosaria, conseguimos uma reunião com o prefeito de Palma. Talvez ele saiba nos dizer aonde está a estátua que se pareça com a descrição de Cristina. Pelas pesquisas que fizemos, não temos, sinceramente, certeza absoluta da existência disso. Certamente, na época, havia uma profusão, digamos, de estátuas de soldadinhos, referências provavelmente à guerra. Assim, não seria de se estranhar que tivessem mesmo existido, digamos assim, no século XIX. Provavelmente o motivo principal para não se encontrar nenhum indício desses soldadinhos e tudo mais, dessas estátuas de soldados, vem desse fato. Porque depois da Revolução e tudo mais, espanhola, provavelmente destruíram quase tudo. Nos arquivos históricos da Sicília, nós conseguimos descobrir que em precisamente 1789, o governador espanhol da ilha era Ferdinando III. Podemos também descobrir que em 1861, na Sicília, os italianos derreteram as estátuas espanholas para transformá-las em bolas de canhão. Agora nós vamos para uma parte mais antiga de sua vida. Você e sua família estão jantando. Você consegue me dizer qual é a aparência do seu pai? Ele é magro, tem expressão cansada. E meu pai tem um emprego. Ele trabalha muito. É? Tem alguma coisa a ver com o solo ou com a terra, eu acho. Sei. Ele escava e é uma mina. E nos arredores de Palma ainda existem os restos de uma velha mina de enxofre pelo horizonte. Era a melhor maneira de se extrair recursos naquele tempo, de 1800... Dall'800, 860, diciamo, perché de dopo l'avvento del 1800 Risorgimento. a 1860. Sei, eu entendi. E é aqui que o meu pai trabalhava. Quando eu vi esse buraco, eu não tive dúvidas. Eu tô surpresa, acho que é por isso que ele tem a expressão tão triste. Dobbiamo ancora sostare o andiamo a fare una panoramica? E cansada e trabalhadora. Esse edifício era a escola municipal até o ano de 1870. Bilo, você já foi para alguma escola? Sim, ela fica dentro da cidade. A cidade fica muito longe? Sim, ela fica bem longe.
Enquanto estava na